Seja muito bem-vinda. Hoje a gente inicia a nossa Semana do Despertar da Deusa e o tema de hoje, qual sua bagagem espiritual? Uma conversa sobre pagar boletos e propósito. E aqui a gente vai conversar sobre você ser muito mais do que esse corpinho que você vê quando você olha no espelho. Eu sou a Bárbara Maria Freitas, eu sou taróloga e terapeuta holística e sejam muito bem-vindas a essa semana linda de encontros que a gente vai ter por aqui. Já vamos enviando a live aí, quem tá chegando, muito boa noite. Vamos enviando a live para as nossas amigas. Eu tô esperando aqui a Fabi pedir para entrar e aí a gente já vai começar, tudo bem? Vou colocar aqui também o tema da nossa live aqui embaixo, porque sabendo do que a gente tá falando, tá bom? Como vocês estão? Estão ansiosas pela nossa semana? Vamos me contando aí. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Gente, tá todo mundo vendo a Fabi? Me contem aí, por favor, tá? Me contem aqui se tá todo mundo vendo a Fabíola. Eu também não consigo te ver. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não consigo te ver, tá? É isso, a gente já se vê todo dia, a gente não precisa se ver. Confirmem aqui pra mim, por favor, se a Fabíola, vocês estão conseguindo ver a gente. Ótimo. Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Oi, Então, boa noite. maravilhoso. A gente vai ficar sem se ver? Ou você É isso. A E o gente já se pior é que vê. eu só tô me vendo aqui na tela, não sei nem o que tá acontecendo. É isso. A gente já se vê todo dia, então toda hora, né? Então, mas se tá todo mundo vendo a gente, é isso que importa. Tá todo mundo vendo nós duas. Então, é isso. Exatamente. Eu já me apresentei, então se apresenta, Fabi, para as minhas seguidoras que não te conhecem. Se é que tem alguma. Sejam muito bem-vindas. Gratidão a todas. Sou Fabiola Silva, terapeuta integrativa, psicoterapeuta. Trabalho como terapeuta já há 3 anos. A cada dia me reinventando, me redescobrindo, assim como essa live nossa. Babi e eu nos encontramos através da espiritualidade, através desse canal incrível que teve esse reencontro de alma. E estou a cada dia mais em busca do meu propósito, a cada dia mais redescobrindo esse propósito e essa missão como ser terapeuta. Às vezes as pessoas pensam que a gente escolhe ser terapeuta, a gente não escolheu não, viu, gente? A gente foi aí, então assim, às vezes as pessoas veem e pensam, nossa, peraí, as meninas... Não, isso é realmente um chamado de alma. A Babi, quem conhece ela, sabe das formações tradicionais que ela teve e tudo, das histórias que a gente já tem por trás disso, mas eu tenho certeza que, assim como eu, a alma dela passou a vibrar em alegria assim que a gente encontrou esse chamado de ser terapeuta. E é Sem uma dúvida. Eu vou ficando sempre meio que de lado, viu, gente? É porque eu fico no chat, eu adoro, viu? Então, como eu converso mais, então, pra eu não conversar só por aqui, eu vou conversando pelo chat, vou respondendo daqui e vou fazendo os envios daqui, tá? Então, sempre vocês vão me ver meio que de lado, porque eu adoro ficar nessa parte aqui assim. Então é Bora lá, isso, mano. gente. Vou pedir aqui para vocês que a gente troque, tá bom? A gente vai aqui trocando, vai se falando. A gente está de olho no chat, então qualquer coisa vocês vão colocando aqui, pontuando pra gente. Lembrando que eu e Fabíola, a gente não tá se vendo, então a gente não sabe o bicho que vai dar aqui. Deixem aqui pra gente os coraçõezinhos, ou nesse canto da tela, ou no outro, que eu nunca sei quando tá espelhado. Então vão deixando aqui os coraçõezinhos pra gente, tá? Para essa live ser entregue para outras pessoas. Se você está aqui em algum momento ouvindo o que a gente está falando, quando a gente iniciar agora o tema, você lembrar de alguém, manda
para essa pessoa a live. Não é à toa que você está lembrando dela. Isso é a sua intuição. Se a nossa voz ficar estranha, isso é um probleminha que essa rede aqui está tendo. Então, a gente não tem controle sobre isso. Ela pode ficar estranha em algum momento e depois ela voltar. Ela pode ficar num tom mais grave e depois ela voltar para o tom normal dela, mas a gente vai seguir dessa forma, porque isso está acontecendo com todo mundo que entra ao vivo aqui no Instagram, tá bom? Boa noite para quem está chegando. Muito obrigada a quem já está me seguindo. Quem não segue a Fabiola, aperta aqui em cima, segue ela. Quem não me segue, aperta aqui em cima, me segue. Para vocês não perderem as nossas notificações quando a gente entrar ao vivo. E lembrando, o tema de hoje é qual sua bagagem espiritual. A gente vai conversar aqui sobre pagar boleto, sobre propósito e sobre você não ser só esse corpinho que você enxerga quando você olha no espelho. A gente começa a Semana da Deusa falando desse tema que é tão importante e que pra gente aqui, pra mim e pra Fabiola, é tão crucial, porque como ela disse, pra nós isso é um chamado espiritual, então não tem como a gente não falar de espiritualidade por aqui. Lembro também que a gente tem as nossas colas pra gente não se perder do tema, então a gente vai consultá-las em alguns momentos. Então já vamos começar falando do básico, mana. Vamos começar citando essa questão, né, de que a gente não é só esse corpinho de carne que a gente enxerga no espelho, né, quando a gente vai lá se olhar. Exatamente. Quem aqui tem essa consciência, ou quem nunca ouviu falar disso, tipo, gente, que maluquice, de que, na verdade, nós somos seres energéticos numa experiência humana, e não ao contrário, não humanos vivendo uma experiência da alma, do espírito. Traz pra gente aqui, quem já ouviu falar disso, ou quem nunca ouviu falar disso, que está ouvindo disso pela primeira vez, traz pra gente, por favor, porque a gente parte do princípio de que nós somos seres energéticos, que tudo gera em torno da energia, que tudo gera, né, em torno desse espírito, que ele decide vir viver essa experiência aqui na humanidade, né, como um ser humano material de carne e osso, né, mana? Isso aí. E isso é muito importante para a nossa conversa aqui. Não sei se todas estão sabendo, todo mundo que está aqui, que essa é uma primeira conversa que a gente está tendo, porque vai ser toda uma semana de conteúdos aí. Nós vamos nos ver até o dia 7 ou até o dia 9, se você escolher, tá no final. E aí, a gente vai guiar a nossa história aqui a partir dessa questão de que nós não somos só esse corpo de carne. E que tudo acontece de lá para cá, de uma área mais sutil, né, de uma espiritualidade, e só se manifesta aqui no físico. Isso é importante porque quando a gente entende que a gente não é só essa matéria e que todas as histórias que a gente fica se contando aqui, todos os perrengues que a gente passa às vezes, eles deixam de ter tanto peso, tanta importância, quando a gente entende que nós somos muito mais do que aquilo que a gente está vendo. E isso é muito incrível para nós mulheres, porque quantas vezes nós esquecemos de quem nós realmente somos. E aí vai além da questão do espiritual, vem também sobre a questão daquilo que nós somos e daquilo que nós desempenhamos aqui nessa vida. Né? Quantas vezes a gente esquece do quanto que a gente faz pelo outro, do quanto que a gente ajuda as pessoas, do quanto que a nossa existência é uma existência que multiplica e flui na vida dos outros. E às vezes a gente fica se sentindo tão pouquinho, tão pequenininha, tão coisa nenhuma. A nossa autoestima vai lá no pé e a gente esquece da nossa importância. Não só para os outros, mas para a gente também. Quem aqui já se sentiu assim? É isso. A gente vai, desde pequeno, né? A gente cresce com esse ser dessa alma multidimensional em plena potência, né? A gente não vê uma criança fora da potência dela, entendeu? Você não vê a criança ali perdida. E aí, no decorrer do que a gente vai aí adultecendo, a gente vai perdendo essa maestria de lembrar
né? Que nós somos esses seres espirituais aqui nessa experiência humana, que na verdade nós estamos aqui para poder agregar, aprender, evoluir em todas as experiências, seja ela num contexto bom, seja ela num contexto ruim, o todo, ele tem algo para trazer para a gente, né? E aí, a gente, quando fala dessa questão de expandir esse olhar, a gente também fala da questão de eu me relembrar, né? De eu me relembrar o quanto potente eu sou, né? O quanto mais eu tenho de experiência, né? Que eu não sou a Fabiola, eu estou como a Fabiola. E isso é muito engraçado, né? Porque para mim isso nunca fez sentido, esse negócio de eu sou filha de fulano, eu sou isso. Eu nunca gostei muito dessas caixas, né? Dessa forma de falar. E aí, quando eu conheci, quando eu entendi tudo isso, e aí eu aprendi que, na verdade, eu estou aqui, aí tudo ganhou mais sentido. Eu falei, uau, realmente faz bem mais sentido para mim. Para quem também faz sentido, quando ouve, eu sou o quê? Eu estou aqui, né, mana? Sim, Olha, isso é muito, muito importante. muito ruim sem ficar te ver, porque eu gosto de fazer caras e bocas. Tá? Eu tô fazendo várias caras e bocas também, a gente vai Ai, ver depois no eu gravado. tá. É. Então, sobre esse, aqui, ó, teve alguém botou aqui, ó, pequena não, mas já me senti mega perdida no que fazer aqui. Isso é uma outra característica do quanto que nós não somos esse corpinho de carne. Nós só estamos vivenciando essa experiência aqui. Isso é uma característica muito forte de almas que já vivenciaram muitas vidas. E aí, quando se vem aqui nessa matéria, tendo que escolher uma profissão para fazer, o resto da vida tem esse peso de que, nossa, eu sou tão múltipla, eu conseguiria fazer tantas coisas, tudo que eu meto a mão e faço, eu até consigo fazer. Então, como é que eu vou escolher uma coisa só para fazer? Isso é muito difícil. Essa questão da procura do propósito. Então, é por isso que é tão importante a gente começar com esse conceito de que você não é só esse corpinho de carne. Porque, de fato, você é um ser que já vivenciou muitas coisas, muitas realidades, ainda vai vivenciar muitas outras, já teve sucesso, já falhou, já aprendeu a fazer inúmeras coisas diferentes, já teve inúmeras profissões. Isso é muito potente, porque aí a gente para e percebe que ao longo dessa jornada terrestre aqui, a gente não tem o porquê se sentir insignificante se a gente já sabe tanto. Ai, Babi, mas eu não lembro. Tá bom. Mas aí estão as portas das ferramentas holísticas, das terapias, para a gente ir se recordando daquilo que nós realmente somos, não só aqui nessa realidade, da nossa importância enquanto pessoas aqui encarnadas, mas também de tudo aquilo que a gente já vivenciou. A leitura dos registros acásticos, por exemplo, que a gente faz aqui, que super possibilita isso, como outras inúmeras leituras, outras terapias que possibilitam que a gente se relembre dessas maestrias que a gente já teve, desses talentos que estão ocultos e que às vezes a gente não tem ideia. Uhum. E trazendo só um pouquinho, gente, assim, bem rapidinho, assim, dessa questão da terapia holística, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui fez ou já ouviu falar sobre terapia integrativa e terapia holística, né? O que é isso, né? Essas terapias integrativas, holísticas, elas são terapias que ela trata você como um ser no todo. Entendeu? Não é uma técnica, não é uma abordagem onde ela vai olhar somente para o seu mental, ou que ela vai somente trazer ali, que ela tratar a causa tratar o sintoma de alguma situação que você esteja passando, ou de algo que já chegou no corpo físico. Essas terapias, ela entende, né, partindo desse princípio de que nós somos energia, que nós não somos somente esse corpo físico,
e nós temos outros corpinhos, né? Há outros além, aquilo que alguns chamam de aura, e aí tem tantos outros nomes e tudo mais. Então a gente olha isso em todos esses corpos, em todo esse contexto de mente, emocional, físico e espiritual, entendendo que tudo isso está agregado, que tudo isso está junto, né? Que não tem como eu separar o meu mental do meu espiritual. O que está acontecendo comigo aqui nesse físico não é só aqui no físico. Isso tudo tem consequências nesse todo. Então, essas terapias integrativas, ela olha para você como ser integrativo em todo o ser, não somente aqui no físico. Pode ir lá, pode seguir, mano. Era só para puxar. Não, excelente você falar disso. Isso é muito importante. E ao longo dos nossos dias aqui, a gente vai falar sobre isso, vai trazer figuras sobre isso para te explicar. Então, fica calma que a gente está só começando. E aí, por que que é importante você saber que você não é só essa vidinha que você está vivendo aí hoje? Porque aí você primeiro entende da potencialidade do seu ser como uma alma que já viveu muitas coisas e se deu bem em muitas coisas. Você sobreviveu. Eu gosto muito de falar isso para as minhas clientes, quando eu estou jogando tarô e aparece alguma situação difícil, que eu digo, olha, tá tudo bem que aconteceu isso aqui tá aparecendo no seu jogo. O mais importante é você se lembrar que até hoje você sobreviveu a 100% dos seus dias ruins e das suas dificuldades. Isso é muito importante quando a gente traz para esse olhar mais espiritual, para a gente entender que não importa o que aconteça, a gente vai estar sempre ali por nós. Isso é imprescindível. Hoje, a conversa é sobre individualidade, é sobre você tomar a sua vida na mão e entender que você é um ser espiritual, vivenciando uma experiência na carne. Bota a mão aí no seu coração e diga isso para você agora. Eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência na terra, na carne. Sabe por que isso é importante? Porque você entende que você não se resume aos seus problemas que você está vivenciando hoje. Você é muito mais do que isso. E se você foi capaz de botar o pezinho dentro de um problema, você é capaz de sair dele. E a gente está aqui, claro, para te dar luz nesse sentido, te ajudar, mas você é muito capaz. Você já vivenciou e já sobreviveu a 100% dos seus dias ruins. Se lembra disso nos momentos de desafio e lembra disso porque você é um ser múltiplo. E dizendo isso para você, que você é um ser múltiplo, a gente precisa te relembrar o que é ser e o que é estar. Você está hoje vivendo essa vida que você está vivendo. Mas amanhã alguma coisa pode acontecer para melhor, esperamos, e que isso tudo se movimente. Então, não olhe para os seus problemas e para as suas questões como um eu sou, e sim como um eu estou. É bom a gente entender que você não é essa pessoa que você olha aí no espelho. Você está essa pessoa. Exatamente. Você hoje dentro desse ser multidimensional que você já viveu em várias experiências, e aí você escolhe vir aqui viver essa experiência nesse planeta incrível, nessa matéria incrível, com essas pessoas incríveis que vivem com você, mesmo pessoas que sejam desafiador de estar na convivência, são as pessoas certas, são os momentos certos, é o trabalho certo, é tudo no exato momento certo, que vai transformar o seu ter. Então, não teria como você estar em outro trabalho ou estar com outras pessoas para que você vá para o seu outro nível, porque é necessário que você esteja vivendo exatamente esta experiência. É por isso que você tem esse pai, essa mãe, esse sistema familiar. É por isso que você está nesse exato trabalho. É por isso que você está passando esta situação física que pode ou não envolver situações no corpo físico, né? Então você pode estar com alguma doença ou não, você pode estar passando algum desafio em algum momento ou em algum pilar da sua vida. Isso não significa que ou que você
que você é somente isto nesse exato momento. Bora lá, mano. Isso é muito importante, porque quando você entende que você está, Estela veio até confirmar para você. Quando você entende que você está nessa realidade agora, você pode flertar aí com as milhares de outras realidades em que você já esteve. E aqui a gente vai falar de outras vidas, tá? Mas você pode pensar até sobre questões emocionais, momentos dessa única vida que você está vivendo. Já teve momentos tristes, já teve momentos felizes, já teve momentos de dúvida. Tudo isso você vive aí, vai viver ainda muito, isso é normal. Mas a gente vive isso também em outras vidas. Se hoje você é uma pessoa que está passando por dificuldade, isso não te resume enquanto alma. Porque enquanto alma você já teve várias histórias, inclusive de ajudar pessoas, de fazer trabalhos gigantescos, de ter muito sucesso, de não ter tanto sucesso assim. E isso é da alma. A alma experiencia muitas coisas. E isso é muito lindo e muito múltiplo, porque dá pra gente inúmeros talentos. Porque é como se a gente vivesse numa peça de teatro, num teatro. E aí, cada peça que entra em cartaz, a gente tem a oportunidade de vivenciar um personagem diferente. Você hoje está vivenciando esse personagem aí. Eu hoje estou como personagem Bárbara, que é taróloga, terapeuta holística. Hoje a Fabíola está vivendo esse personagem Fabíola. E é assim que a gente está vivenciando hoje. Mas a gente não precisa se resumir a esse personagem. Às vezes, a gente busca a ferramenta de um outro personagem que a gente já vivenciou lá atrás. Ou de um personagem que a gente pode vivenciar lá na frente se a gente escolhe. Então, por que isso é importante? Porque quando a gente entende que nós somos seres múltiplos, que a gente está aqui só encarnadinho, que a gente já teve muitas histórias, a gente entende também que existem outros seres que estão aqui conosco, encarnados e desencarnados. Quem aí acredita que tem um anjo da guarda? Quem aí já ouviu falar nisso? Quem acredita que todos nós temos anjo da guarda? Quem aí, Por quê? gente? Porque quando a gente flerta com essa ideia de que nós somos seres espirituais, a gente pode entender que não só somos espirituais, mas que existem outros seres por aí. E como a gente já vivenciou várias realidades, ninguém vive sozinho, gente. Hoje vocês têm aí as suas famílias, seus amigos. Quando você estiver vivendo uma outra vida, você vai ter outras famílias, outros amigos, ou alguns se repetem, mas e aqueles que você já visitou, com quem você já conviveu? Eles estão aí ainda. Então a gente precisa entender essa. A gente precisa sair daqui hoje com essa ideia de que você é uma alma, um serzinho imortal, e de que tem outros seres imortais igual a você que te amparam e te acolhem. Pode ser que eles estejam vivendo essa vida ao seu lado aí hoje, encarnados no corpinho de carne, ou pode ser que eles estejam te amparando apenas nesse lugar do espiritual. Exatamente. As meninas estão dizendo que faz muito sentido. A Rê trouxe que faz sentido e ela sente o anjo da guarda dela. Então ela sente que sempre tem, né, essa proteção ali, essa guiança ali. Quem mais faz sentido? Quem mais aí já sentiu uma guiança ali, uma energia próxima? Quem já sentiu aquele arrepio, assim? Aproveitamos as oportunidades de reajuste. Sempre, Cacá, sempre. Sempre trazendo essa experiência para poder aproveitar e também trazer, né, esses reajustes aí que a gente precisa ir fazendo aí no longo das jornadas aí. E quando a gente tem essa oportunidade, né, de já ter essa consciência de fazer esses reajustes, já expande ainda mais, né? A Kenia tá falando, sinto sempre, arrepios direto. Sempre sente os arrepios direto. Quem sente, gente, também esses arrepios, assim, que tá tranquilo, assim, de repente, sente aquele vento, assim. Um vento. Gente, eu sempre senti, só não sabia o que que era. Ai, adoro
a oração do anjo protetor. Adoro. Sempre adorei fazer ela. Meu Senhor protetor. Meu zeloso guardador. Eu adoro também, minha mãe fazia comigo, eu pequenininho. E aí, gente, o que é importante, né? Nosso único objetivo hoje aqui é que você entenda e absorva essa ideia de que você é um ser imortal. Você é um ser múltiplo. Você não é só esse personagem que você está vivendo aí. Você não é a esposa, você não é a pessoa a gerente, você não é a pessoa que está ali naquele trabalho fazendo isso. Não é. Nós estamos. Pensa aí numa coisa que você é hoje. Se você tivesse que se definir pra gente, o que você diria? Você diria, eu sou fulana, eu sou mãe. O que você diria aí pra gente? Se definam aí, bota aqui nos comentários pra gente. O que você é? O que você diria que você é? Não sei quem eu sou. Antes de eu saber que eu estou, eu falava muito, eu sou doida, sou muito doida. Ainda bem que agora eu sei, se eu ficar doida, eu falo, eu estou meio doida. O que vocês são aí? Gente, o que é? Quem aí se define? Traz pra gente aí, eu sou. Nossa, essa é típico da mãe, né? Eu sou mãe Eu sou do mãe. fulano, eu sou mãe do fulano, do ciclano, eu Uma sou coisa que mãe. eu fazia muito era de me definir com os cargos que eu tinha no corporativo. Hum, E aí, por isso que eu lembrei eu sou gerente, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, você tá. Vamos se definindo aí. Eu estou sempre doida. Não, não está mais. Você só está de vez em quando. Agora está decretado, Gi. Você só estará às vezes. exatamente. Só às vezes, hein, Gi? Só às Só às vezes. vezes. Tem mais, gente. Não, mas eu sou um pincher. A Cacá é igual eu, Cacá não tem tamanho, né? Quem não tem tamanho, a hora que fica nervoso, vira os pincher. O que falta de tamanho tem de braveza. Eu entendo, porque eu também. Eu já fui um pincher, hoje eu não estou mais como um pincher, agora eu estou regenerada. Bora seguir, mana. Bora seguir. Então, a gente está pedindo para vocês olharem o que vocês falam que vocês são. E aí eu trouxe essa questão da apresentação, porque isso é muito, a gente vê muito isso, né? Quem é você? E aí a pessoa começa a se definir. Eu sou fulaninha, eu sou a mãe do fulano, sou a esposa do ciclano, eu sou não sei o que lá, não sei o que lá. E aí a gente quer te fazer um convite, já que vocês estão tímidas para botar aqui no chat. Pensem aí, pensem aí. Se vocês mudam esse eu sou por eu estou, como é que as coisas ficam? Por exemplo, se você é mãe e tem o costume de se definir como eu sou mãe, se defina como eu estou mãe, para ver como é que sente aí. Pode ser que você tenha vontade até de bater na gente. Uhum, e tá tudo bem, viu, Tá gente? tudo bem. Se ficar com raiva da gente também não tem problema, não, tá? A gente Não sabe. tem problema nenhum. Pode ficar com raiva, a gente deixa. A E aí Gi faça trouxe, esse exercício. a Gi trouxe eu sou resiliente brasileira, não desisto nunca. Mas A eu sou Gi já está brasileira. terapeutizada. Já, a Gi já tá dentro do exercício. Tá andando muito com a gente, hein, Gi? De olho em É, você. andando muito com a gente. Pensem aí, olá! Ora, ora, se quem é vivo sempre aparece, quem é morto também, hein? Adorei! Tá, a Cacá tá dizendo, tá, vamos falar sério. Quando eu era é, mais nova, meu irmão era irmão da Carla. Hoje hoje eu me sinto irmã do Carlos, porque me diminuo muito perante a pessoa dele. Essa é boa, hein, Cacá? Gratidão, hein? Essa é muito boa, né?
porque a gente traz, né, esse peso aqui junto com isso, tem o peso da comparação, né, porque nós somos seres infinitos. Então, mesmo você estando a Carla, irmã do Carlos, vocês são dois seres multidimensionais, totalmente diferentes, com habilidades incríveis e diferentes, né? Então, quando a gente olha para isso dessa forma, você passa a olhar para aquele outro ser como essa alma multidimensional, e aí você vê que, na verdade, você não está ali nem acima e nem abaixo dele. Você está aqui, e igual. Porque, na verdade, vocês dois escolheu estar aqui nessa experiência, um ao lado do outro, agora como irmãos, para que juntos vivenciem o desafio do que é ser e do que é ter esse pai e essa mãe que cada um teve. E é muito legal trazer essa questão dos irmãos, porque a gente tem uma tendência de olhar, né, aquele negócio de, a mãe não tem filho, mãe não pode ter um filho preferido, não. A mãe tem que amar por igual todo mundo ali. Só que a gente está falando de seres diferentes, gente. São seres multidimensionais diferentes. Um vai ser de um jeito e o outro vai ser de outro jeito completamente diferente. Mas você, como mãe, não tem como você ser a mãe e igual para esses dois filhos. Porque um vai exigir de você uma habilidade, o outro vai exigir de você outra habilidade. Então, a gente traz isso pra gente, a gente como mulher, e quem é mãe aí, ou as futuras mães, ou aí, ter seus filhos, já ouve isso, que não há necessidade de você trazer isso para você, de que se eu sou a mãe para esse, eu preciso ser exatamente a mãe para esse daqui. Não tem como, porque são dois mundos completamente diferentes. São duas almas completamente diferentes e que vêm viver experiências com você totalmente diferentes. Então, cada um vai exigir de você habilidades diferentes, porque cada um deles vai precisar de algo diferente para esse ser multidimensional existir. E aí, falando em mãe, vou só trazer mais um cadinho aqui sobre a questão da mãe, que a gente, como mulher, então, como a nossa conversa hoje aqui é esse bate-papo sobre a nossa bagagem espiritual, a gente tem uma tendência a trazer esses filhos aqui para debaixo da asa, guardar eles aqui, e aí ninguém pode mexer, ninguém pode ver eles. E aí, quando a gente entende que, na verdade, a nossa função aqui como mãe na verdade, relembrar esses filhos dessa alma multidimensional que eles são, e, na verdade, que o nosso papel e a nossa função é ser desnecessária a cada dia. Isso dói ouvir, eu sei que dói. Então, a mãe ouvir que o papel e a função dela aqui é ela deixar de ser necessária a cada dia para esse ser multidimensional. Mas isso fica uma conversa mais profunda para outro dia. A gente não vai queimar a largada. A gente não vai queimar a largada. Continuem com a gente nessa semana que vocês vão ver. E sim, a Rê tá trazendo aqui, né? Que a Rê tem uns 15 filhos, né? Não, mentira, brincadeira, ela tem 3. Ela tem 3 filhos e ela fala, né, que é difícil tratar todo mundo igual. Ela tá trazendo aqui pra gente que não tem como tratar todo mundo igual. Até porque cada pessoa reage de um jeito e para cada ação tem uma reação, correto? Então não tem como tratar filho igual. E aí, por que a gente está tocando nesse assunto de dizer para você mudar as coisas que você vem dizendo que você é? Porque dentro desse aspecto de que você existe uma coisa que é definitiva e que é congelada. Quando a gente brinca aqui, né? A gente estava brincando aqui nos comentários dizendo isso, eu sou doida. Isso te congela no nível subconsciente de ser uma pessoa mais centrada com você mesmo. Porque você fica repetindo aquelas falsas verdades para você, dizendo sempre eu sou doida e se congelando no personagem louco ali, que não precisa estar sempre em cima do palco. Lembrem que a vida é um teatro. Lembra que a gente falou disso? Então, nem sempre você precisa estar sendo esse personagem da doida.
Então não precisa você ser doida. Você pode só estar. Quando a gente coloca essa mudança no nosso vocabulário, nas nossas palavras, as coisas ficam um pouquinho mais leves. E aí a gente deixa de estar preso na caixinha do definitivo e pode abrir a caixinha das possibilidades. Porque aí hoje você não se obriga a vestir a camisa da doida. Porque você pode ser outras coisas. Eu vou falar por mim, tá? Eu sempre fui uma pessoa que negava assim, essa parte do espiritual. E sempre fui uma pessoa muito assertiva nas minhas coisas. Eu não tenho dificuldade de colocar os meus limites seguros, de dizer não, de mandar alguém ir pastar quando essa pessoa precisa disso. Mas eu também sou uma pessoa profundamente conectada com a espiritualidade. Quando eu parei de negar essa espiritualidade, que eu voltei para o meu centro, eu parei de explodir e de vivenciar esse personagem da doida. E aí algumas pessoas me encontram, eu tenho alguns amigos ainda dessa mesma época que falam, olha, Bárbara, você é uma outra pessoa. Por quê? Eu digo que eu estava vivendo o meu espírito animal. Porque eu vivia explodindo às vezes. Só que, por que eu explodia? Primeiro, porque eu estava vivendo longe desse pilar aqui de espiritualidade, que todos nós precisamos dele, afinal de contas. Hoje a gente chegou nessa conclusão de que nós somos seres espirituais, vivenciando uma realidade aqui na Terra, correto? Então eu estava ignorando que eu era esse ser espiritual. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa é que eu sempre ouvia que eu era doida, que eu era explosiva, que se tinha que resolver alguma coisa, era eu que ia fazer. E eu nunca fazia isso com tranquilidade. Eu ainda não sabia fazer isso na minha leveza, no meu fluxo, chegar aqui e conversar numa boa. E eu não conseguia, só conseguia brigar. Isso era um personagem que eu estava vivendo, porque aquilo me fazia profundamente mal. Até quando eu queria dar um passo atrás e ser mais tranquila, eu senti esse convite de ser a doida. Então a gente está te dizendo aqui que hoje você não precisa, a partir de hoje, você não precisa mais ficar presa num único personagem. E aí pode ser que comece a dar problema em volta com as relações que você já tem, tá? Quem é casado, eu já vou avisar que pode dar problema, porque aí você não vai querer estar sempre nos personagens da vilã, vai ter sempre alguém para te espetar. Vai ter sempre alguém para te espetar. Exatamente. E te dizer, olha, vou te dizer, hein, você não era desse jeito, não. O que está acontecendo? Que agora você está fazendo isso, isso e isso. Então, entenda e lembre que você não é. Você está, logo, você pode experienciar coisas diferentes. Entendeu? Diga aí. Alguém falou para eu baixar a câmera, mas eu não sei como é que tá aparecendo para vocês, porque a gente não tá se vendo. Do lado de cá, eu também sempre tive esse personagem de a doida, por conta também desse temperamento explosivo que eu sempre tive, né? E mais isso me dava a abertura para eu ser manipulada pelas outras pessoas. Então eu era sempre aquela que era usada, né, influenciada para fazer aquilo que os outros queriam. Porque sempre eu tive essa energia de ação, eu sempre tive essa energia de manifestação, e nesses 1,57 m aqui, quando ganhava braveza, não tinha gente que segurava. Não tinha quem dava conta quando partia com a briga. Então, não tinha quem segurava. E isso foi me distanciando de não me permitir a sonhar. Porque chegou um tempo que eu deixei de sonhar. Eu deixei de desejar. Eu não desejava mais. Eu fui entrando ali num piloto automático de sobrevivência e eu deixei de viver. Eu não vivia mais, porque eu não tinha sentido mais, eu não achava mais força para eu poder fazer aquilo que me nutria, aquilo que fazia minha alma, né, vibrar. E aí eu fui deixando de, na verdade, ser quem a Fabiola é. Ao ponto de chegar em algumas tentativas de suicídio, deu mais não reconhecer quem eu era. E isso tentativas depois de adulta. Eu já tive tentativas de quando eu era adolescente,
Mas o meu último espaço disso foi aos meus 33, que foi quando eu estava no auge de não mais lembrar quem eu era. Dessa alma multidimensional pedir esse socorro. Porque a alma, ela gritava, a minha alma gritava por socorro. Não era a Fabiola. Eu estava tão desconectada de quem eu sou, eu estava tão desconectada de relembrar quem eu já fui, de todas as minhas habilidades, de tudo que eu já vivi, a ponto de eu não querer mais, de doer tanto, que se fosse para eu continuar sobrevivendo, como eu sobrevivia, então eu preferia não estar aqui. Que graças a Deus foi o start para eu me reconectar com toda a minha bagagem espiritual. Segue, mano. E isso é muito importante de você trazer isso, Fabi, porque a gente já tocou nesse assunto aqui sobre essa sensação de que está longe do propósito, de que está perdida. E isso é muito comum de acontecer conosco, mulheres, porque quantas vezes a gente tem pessoas prontas para apontar para a gente e dizer aquilo que a gente tem que ser, mas a gente não está pronta, às vezes, para olhar para dentro e sentir o que nós queremos ser. E por que queremos ser? Porque a vida, ela é cíclica, né? A vida, ela está em movimento constante. Lembrem que a gente falou que quando a gente entende que nós não somos, nós estamos, isso abre um leque de possibilidades. Isso fala também dos nossos propósitos. Eu digo sempre aqui, né, para as minhas clientes, que eu não acredito que a gente só tenha um propósito na vida. A gente tem vários propósitos ao longo da nossa vida. Quando a gente entende isso, que nós temos vários propósitos ao longo da nossa vida, a gente precisa estar atenta a qual é o propósito que eu estou servindo agora. Só que não tem como saber se eu não estou olhando para mim, se eu estou perdida no personagem da esposa que tem que fazer o marido feliz todos os dias, porque senão ele vai embora. E se ele for embora, quem sou eu se eu estiver sozinha? Se eu estiver perdida no papel da filha perfeita, que não pode ver a mamãe e o papai ficarem tristes ou sentirem dor. Se eu estiver perdida no papel da mãe perfeita, que não pode errar, porque se eu errar, Deus me livre, o que vai acontecer com essas crianças? A gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Nossos propósitos são inúmeros. E a gente só encontra os nossos propósitos olhando para dentro. E eu sei que eu falo por mim, pela Fabiola, quando eu falo disso, que a gente se encontra todos os dias e o tempo todo. E por isso é que a terapia ela é tão essencial. Porque é um espaço em que a gente vai estar sempre, constantemente, olhando para quem nós somos hoje e aquilo que nós queremos ser amanhã ou estar. E também o que a gente faz com isso, com aquilo que eu quero deixar de ser. É isso. Estão falando que é pesadíssimo, mas é uma realidade. Quantas de nós não vivemos perdidas no personagem porque a gente acha que o nosso personagem, independente do que ele esteja fazendo, o papel dele é agradar o outro. E a gente deixa de olhar para dentro. É por isso que essa semana do Despertar da Deusa nasceu, gente. Exatamente. E tá lindo, viu, gente? Não deixe de acompanhar a Semana da Deusa com a gente. Vai ser 7 dias de live. E uma vai complementar a outra. Então vai ser assim, um bate-papo que no final, só dessas lives, sem falar que dia 3 no portal vai ter atendimento. Mas você precisa ter acompanhado, senão você vai ficar perdidão lá, hein? Então, a gente está trazendo tudo isso, gente, porque a gente sentiu do que a gente trouxe, né, a Semana da Deusa, foi exatamente para que a mulher, ainda mais agora nesse mês de março, um mês que é tão falado, né, sobre o mês da mulher, é tão falado, mas é falado só para a parte do comércio, entendeu? Então, chega o dia da mulher, dá um perfume, dá uma rosa, dá uma roupa, mas ninguém olha para essa mulher para perguntar quem aqui, no Dia das Mulheres, tem a pessoa que realmente pergunta o que você quer ganhar no Dia das Mulheres. O dia é seu, mas ninguém te pergunta o que você quer. Porque às vezes o que você está querendo naquele dia é só que todo mundo saia de casa para você dormir.
Você ter uma paz, você descansar seu corpinho, você tomar um banho. Quem aqui é mãe, né? Quem é mãe sabe do preço e do valor de um banho de 15 minutos sem ninguém bater na porta. Entende? Então, assim, não que não seja necessário os presentes, gente, não é isso. É incrível a gente ser e ganhar e receber tudo isso. E isso faz incrível parte do universo, eu estar aberta para eu receber. Mas o eu estar aberta para receber, muitas das vezes, é receber aquela paz, é eu receber aquela ajuda dentro de casa, é eu ter um minuto para mim, é eu ter um minuto para ouvir uma live que eu quero ouvir. Então, essa semana é esse convite para que você relembre a sua potência que você é, o ser multidimensional que você é, o ser incrível que você é, estando aqui nessa terra. Porque você não é só os seus traumas, você não é só as suas dores, você não é só os seus problemas, e você não é só aquilo que o outro fala de você. Você é um ser extraordinário, um ser incrível e que veio aqui para viver experiências incríveis e extraordinárias. Segue, mana. E que pode ser aquilo que quiser. Você pode experienciar aquilo que você quiser. Uma coisa que eu ficava muito revoltada aqui, eu sempre fui uma criança meio reacionária. Eu ficava revoltada. Teve um momento, um ano aqui da minha vida que eu bani de casa o presente para minha mãe que fosse qualquer presente que era para casa. Tipo, eletrodoméstico, coisas assim. Por mais que minha mãe quisesse algum eletrodoméstico, eu fiz um bafafá aqui falando que isso era um absurdo. Porque quantas, né? Quando a gente vai ver, Dia dos Pais. Aí o que que o comércio anuncia para os pais? Tudo de mais maneiríssimo para esse pai. Quando é Dia das Mães, Dia da Mulher, o que que o comércio anuncia? Anuncia a batedeira, anuncia o ferro de passar, anuncia. Sendo que, por mais que minha mãe precisasse dessa ou aquela coisa, nunca era para ela. Aquilo era porque ela estava fazendo um serviço para todo mundo naquela casa. Então aquilo não era um presente, aquilo era um instrumento de mais trabalho. E para ela ser mais invisibilizada. E aí, em algum momento, eu me revoltei. E aí, cessaram-se os presentes nesse sentido. Mas é uma coisa para a gente observar. Porque nem perguntam, isso que a Fabi trouxe, nem te perguntam. Beleza, Dia da Mulher, toma aqui uma rosa, mas não te respeita o ano inteiro. O mínimo, Exato. não te respeita. Não olha na tua cara, vê que você não está se sentindo bem e não respeita você. Exatamente. Quantos nós já passamos por isso? Então, hoje, a gente tem... É assim, gente, a Semana da Deusa, ela nasceu para você se olhar, como a Fabi já trouxe. E a gente tem muitos assuntos para trazer para você. E por isso que a gente quer tanto que você esteja aqui todos os dias, porque cada assunto vai ser completamente diferente, porém, muito interligados um no outro. Hoje, a gente está te lembrando e pedindo para que você relembre da sua potência, porque isso sim, você é uma potência e você pode experienciar tudo aquilo que você quiser. Então, até o final dessa semana, a gente quer que você, de fato, se aproprie disso. Então, hoje, o nosso intuito é que você se relembre de que você é um ser espiritual, múltiplo, capaz de inúmeras coisas. E que, inclusive, você nem sempre foi mulher. Você já foi homem também. Então, vamos nos relembrando e nos apropriando disso até amanhã, porque amanhã a gente quer você aqui para conversar sobre a espiritualidade, porque a gente já disse para você que você é um ser espiritual, pois amanhã a gente quer você aqui para conversar contigo sobre como essa espiritualidade desse ser é uma rede de apoio, é algo que pode te sustentar e te ajudar a concretizar, a realizar os desejos do seu coração. A ser e a experienciar tudo aquilo que você quiser. Como esse pilar, ele é importante, principalmente na vida de nós mulheres. Então estejam aqui conosco, vai ser um prazer recebê-las aqui de novo. Se você está assistindo a gente no gravado, lembra, amanhã às 8 a gente vai estar aqui também. Mas é sábado, é domingo? É sábado, é domingo. Porque a sua felicidade não pode mais esperar. Já deu, Exatamente. gente. Vocês precisam olhar para vocês.
Exatamente, gente. E é isso. Olhar para a potência que você tem, olhar para o ser incrível que você é, olhar para o ser multidimensional que você é. E quando você entende que você tem essa bagagem espiritual, que você carrega N habilidades, que você já superou N situações, você sabendo amanhã sobre essa rede de apoio que a espiritualidade é, gente, isso faz parte do maior auto-amor que a gente pode ter por nós mesmos. Eu sempre falo que terapia é o maior ato de amor que nós podemos ter para com a gente. Porque eu falo isso porque eu sou experiência disso. A terapia, ter esse cuidado, ter essa prioridade na minha vida, porque eu tive que priorizar por muito tempo esse cuidado da terapia. Eu tive que muitas vezes ter que fazer escolhas que muitas das vezes as pessoas não entendiam. Eu já cheguei a ouvir, uma vez eu ouvi, nossa, mas você tá precisando de uma roupa, não? Mas você não tá precisando de um sapato, não? Porque sapato eu também bem capenguinha, né? Mas naquele momento, eu priorizava a minha terapia, porque eu sabia da potência que ela ia despertar e da onde que ela ia me tirar e da onde que ela iria me proporcionar chegar. Então, quando eu entendi isso através dessa rede de apoio que veio através da terapia, eu só tenho a agradecer. E foi aí através que eu encontrei essas mulheres incríveis, né? Porque só assim para poder se conectar e estar aqui conectando agora com vocês. Então estejam com a gente. Essa semana foi feita com muito amor para vocês, com muito carinho, por toda uma egrégora feminina, por todo um cuidado muito especial para que vocês saiam dessa semana abastecidas do mais puro amor próprio por cada uma de vocês. Exatamente. Então a gente já quer ir. Deixa eu ver que horas são. Já são 8h52, então a gente já vai se encaminhando para encerrar nossa live de hoje. A gente quer te agradecer por estar aqui com a gente, mas a gente quer principalmente te parabenizar por ter dado prioridade para tomar esse momento aqui e ouvir isso aqui por você. Que nos próximos dias você possa estar aqui não pela gente, mas por você mesma, como uma maneira de você se enxergar de uma outra forma. A gente está fazendo isso aqui hoje porque em algum momento alguém fez isso por nós e ajudou nesse resgate do nosso ser. Então a gente sente como se essa fosse meio que uma obrigação nossa de estar aqui também e ajudar você a se olhar como você realmente é. Então esteja aqui com a gente. Amanhã a gente vai estar aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Se você lembrou de alguém durante essa live, manda ela assistir aqui, envia essa live para essa pessoa, ela vai ficar salva até amanhã no horário da próxima live. Então você marca a pessoa nos comentários para ela poder assistir, não tem problema. Assista de novo essa live, porque a gente falou muita coisa, talvez nem tudo tenha ficado aí, né, na cabeça. Então, assim, toma o seu tempo, você tem até amanhã para assistir isso aqui. Esteja com a gente. Se você ainda não está inscrita, clica no link lá da nossa bio, no meu, no da Fabiola, entra no grupo, porque por lá a gente vai lembrar vocês de quando a gente estiver entrando ao vivo e os bônus. E por falar em bônus, hoje a gente tem uma carta do dia com energia dessa live aqui que a gente vai postar para vocês lá no grupo já já. E aí a gente vai enviar para quem está lá no grupo. Então estejam lá com a gente. Sejam muito bem-vindas a essa semana. Muita gratidão por estarem aqui. Que vocês possam estar aqui nos próximos dias por vocês e não por nós, tá bom? Um beijo. Mana vai se despedindo aí e a gente vai deixando salvo. É isso, gente. Muita gratidão a cada uma que esteve aqui. Gratidão por cada força feminina, por cada ancestralidade que esteve aqui com a gente. E que amanhã você esteja aqui. Para cada dia você pegar parte dessas chaves que nós vamos trazer, para que no final você saia desses 7 dias abastecida do seu poder e da sua força. Até lá. Tchau, Até Mana, lá. gratidão. Beijo. Gratidão. Nos vemos.